Primeiro, gente, sejam bem-vindos ao Hunger Podcast, né? O nosso primeiro episódio. Hoje estamos aqui com Magdiel e Dai, do Mostarda World. Tudo bem, galera? E aí? Sejam bem-vindos. Então, como vocês estão se sentindo no primeiro episódio da gente e a primeira vez de vocês no podcast? Eu começo? Você começa. Pode começar. É uma alegria, né, a gente estar aqui, porque a gente ama esses momentos de troca, né? Podcast, eu sinto que proporciona isso, né? Uma coisa mais à vontade, uma coisa mais tranquila, na qual você pode compartilhar o que vai vindo na hora. E obrigado pelo convite, viu? É uma honra de verdade. Estamos felizes. A gente agradece a presença de vocês. E Emily, você vai ter uma primeira pergunta que vai ser interessante, talvez você já está enfatizando o nosso tema. Qual seria essa primeira pergunta? Qual é a maior fome de vocês? Fome. Fome de comida do quê? Quando a gente fala fome, a gente está se remetendo a desejo ardente. Fome. Rapaz, a minha maior fome, de verdade, é conseguir conquistar todos os meus sonhos. Eu acho que essa é a nossa maior fome. E tudo que a gente faz hoje é em prol disso. Então, tudo que a gente compra, todos os materiais que a gente produz, visa, no final, proporcionar essa realização dos nossos sonhos. Os nossos sonhos, obviamente, eles são elásticos, assim, eles vão aumentando, né? À medida que você vai evoluindo, essa é a graça de sonhar. A gente até brinca que todos os nossos sonhos nós já conquistamos, nós tínhamos, mas agora a gente está tendo novos sonhos, mais audaciosos, mais ambiciosos. E essa, hoje, é a nossa maior fome. Você só concorda, né? Acima de tudo isso, assim, a sua fome como pessoa, sem seu lado profissional. Sim. Uma vez eu fui marcado por uma palestra do Steve Jobs, por mais clichê que pareça, mas eu quero realmente deixar alguma coisa no mundo, sabe? Desde o início, assim, da Mostarda, bem no começo, uma coisa que eu falava, sempre disse assim, meu maior medo não é de morrer, meu maior medo é ser esquecido. E eu quero trabalhar, assim, dar o máximo que eu posso dar para conseguir um dia ser lembrado. Vou saber? Não. Já vou ter morrido, né? Mas eu quero morrer com a sensação de que eu fiz algo que possa ser levado para a história. Seja no audiovisual, seja em qualquer outra área, mas eu não quero ser esquecido. E você, Dai, a sua maior fome como pessoa? Olha, eu vou dividir. Primeiro, profissional. Profissional, eu tenho um desejo muito grande que as mulheres elas se tornem referência no audiovisual, sabe? E eu tô na prática, eu sei o quanto isso é difícil, sabe? Eu luto cada dia que passa, eu luto para que isso se torne cada vez mais comum, sabe? E uma andorinha não faz só um verão, então cada mulher que eu vejo no audiovisual, eu tô lá estimulando ela, tô ali, sabe? O que precisar, tô aqui. Então, na parte do audiovisual, eu tô essa parte, sabe? Isso que me motiva. Fazer nossos clientes felizes, porque a maioria dos nossos clientes, eu acho que quase todos, né? Eles vêm machucados de outras produtoras. E aí, a nossa missão, primeiro como psicólogos, a gente vem para curar, sabe? Curar, trazer a cura entre o audiovisual e a cura entre eles mesmos, a empresa, sabe? E aí, depois de tudo que acontece, eles nunca mais largam a gente. Então, isso é um propósito muito grande também, sabe? Um respiro que a gente tem para mostrar. Muito bom. E no lado pessoal? O lado pessoal é de conquistar os nossos sonhos. É como o Mag disse, a gente já conquistou todos os nossos sonhos. Sim. E aí, a gente tem sonhos como... eu vou abrir, viu, amor? Calma aí. O momento é esse. A gente tem um sonho muito grande que é tipo não, é esse sonho, né? Que é fazer as nossas mães não precisarem nem trabalhar, ficarem tranquilas com a aposentadoria. Então esse é o nosso maior foco, sabe? De trabalho hoje, de conquistar o que a gente tem
para dar tudo que elas não tiveram, uma viagem, algo incrível, assim, a gente propôs isso para elas, sabe? Então, elas são nosso foco, assim, imenso, assim, hoje, né? É uma meta que eu acho que é a nossa meta mais próxima de ser atingida, né? Então a gente deseja realmente, assim, aposentar os nossos pais. Meu pai não é mais vivo, não pude dar essa oportunidade para ele, mas minha mãe tá vivona, minha sogra também. Então vamos proporcionar isso a elas, com certeza. Muito bom, viu? Muito nobre, né? Muito nobre. E falando assim sobre a trajetória de vocês, como foi? Vocês podem compartilhar com a gente um pouquinho do início do Mostarda hoje? O início é massa olhar pra trás, né, e rir das desgraças que a gente viveu no passado. Na hora não foi tão interessante, não foi tão engraçado. E é muito louco, porque quando você tá passando por uma dificuldade, você tá fudido mesmo, sabe? Você tá fudido. Já tiveram fudido na vida alguma vez? Já, Acho que eu já. Fudido, no chão, assim. literalmente. Literalmente, sem cama, deitado no chão frio. Seu meu irmão, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas por algum motivo, a intuição, são os deuses, são, sei lá, o que você quiser acreditar. Ele fala, mano, segura mais um pouquinho, só mais um tiquinho. Né? Então eu lembro de eu e Dai, eu acho que ele nunca compartilhou isso abertamente. Podcast é bom isso, né? Falar as coisas É inéditas, bem aberto. prepara o corte. Mas ao ponto de a gente passar tanta dificuldade da gente, tipo assim, chegar na nossa prateleira de cuscuz e tá vencido. Aí a gente fala, pô, mano, só tá vencida essa parada, mas vamos comer, porque, né? Aí a gente criava a nossa cabeça assim, tipo, não, mas o mercado ele bota vencido no dia, mas ele demora pra vencer. A gente criava essas coisas na nossa cabeça. Só que o lance tava vencido, tipo, há 2 meses, sabe? Não vai fazer mal melhor um dia. É só o protocolo. O que é 2 meses, né? E aí a gente ia lá, comia. E eu lembro de uma vez que Dai veio aos prantos assim, falou, amor, tá ralado, velho. E aí eu vi Dai chorando. Porque, tipo assim, Dai, ela tava se formando em fonoaudiologia. E eu tava me formando em publicidade. Aí eu tranquei publicidade. Eu falei, não, mano, isso não é pra mim. E aí Dai falou, cara, eu não tô feliz também em fono. Aí a gente fez uma aposta. Eu fiz uma aposta com ela. Eu falei assim, se você fizer psicologia, eu faço com você também. Só que eu não queria fazer mais faculdade. Muito aleatório também, psicologia. Vamos fazer um curso? Não, ok. Psicologia. Beleza, então. Foi fechado, então. Aí Dai falou, eu saio. Eu falei, tu não sai? Eu saio. Aí eu falei, não vai sair não. No outro dia ela trancou o curso de fono. Aí a gente começou psicologia, né? Então, esse meio tempo, assim, foi muita dificuldade, muito não. Muita gente... Porque, assim, eu não sei, eu acho que eu tenho cara de novo. Dai, desses dias deram 12 anos pra Dai, velho. Eu cheguei na academia com o Dai uma vez, ele falou, você é de menor ou de maior? Eu falei, pô, menina é casada, velho. E ela sabia, tipo, eu tinha aprendido. E, enfim, a gente tem cara de novo. E imagina isso eu com 20 anos. Há 10 anos. Há 10 anos. 10 anos atrás. Só... Ninguém dava credibilidade pra gente. Ninguém. E, tipo, era só eu e ela, entendeu? Não era, tipo assim, uma equipe, era eu e ela. Então as pessoas não tinham muito essa... Não olhava pra gente e falava, 2 meninos do vídeo, né? E a gente ralando, então foi muita dificuldade mesmo. E aí, 2017, que eu acho que o negócio começa a virar mesmo, sabe? 2018, depois de uma crise muito grande que nós vivemos entre o time que existia anteriormente da Mostarda, que hoje eu vejo que fez parte do nosso crescimento, foi aí que o negócio mudou mesmo, sabe? Mas se eu pudesse resumir o início, para não ficar muito extenso, seria muita dificuldade, muita incerteza, muita insegurança, né? Eu ficar, caramba, eu nunca vou ter uma câmera que eu gostaria de ter. E hoje, Antigamente, a nossa meta era um iMac. Aí o iMac era 12 mil. Eu falei assim, nossa, 12 mil reais. Como que a gente vai conseguir 12 mil reais, mano? E a gente ficou 3 anos nesse iMac. Até que conseguimos um iMac, né? Aí a gente comprou o iMac e começou a travar a porra do iMac. Tinha uma expectativa. Acredito. Sim. Gente, cuidado com os iMacs, com os MacBooks, porque tem MacBook ruim também. Tem iMac ruim. Só que a gente, inocente, achava que a Apple produzia os melhores computadores do mundo. Até produzem, mas é mais caro pra você conseguir setar um computador desse, né? Sim. A gente comprou um lá, um Shibata lá. E, enfim, mas segurou. Tipo, uns 4 anos a gente ficou com isso. Bastante tempo ainda. Aproveitando esse início, assim, como vocês se conheceram? Vocês já eram da área e acabaram, assim, conhecendo um ao outro? Como foi isso? A gente se conheceu no lugar mais aleatório do mundo. Chuta onde? Rave. Não. Na praia? Não.
Gente, agora vocês me pegaram. Na igreja. Na igreja. Uou. Esse ateuzão aqui, esse Exatamente. crente. Não, mas eles se conheceram na igreja, Foi. no Bola de Neve, pra ser mais específico. Conheço. E aí vi ela lá, me chamou muita atenção. Ela com violino. Eu achava que ela tocava violino, me enganou. Era só o charme. Poser. E você lembra o violino ainda? E eu conheci ela lá, mas demorou pra conquistar essa mulher. Você foi difícil, Foi. vai. Na verdade, eu vou falar um negócio. Sim. Magdi era muito estranho. Primeiro. Parecia. Eu falei assim, eu olhava assim. Coisa estranha. Era blusa rasgada. Era mochila rasgada, andava de sandália. Era nem Tava- tipo chique. Era um mendigo. Pronto, Chique. era um mendigo. Todinho. Aí eu fiquei, não, menino estranho, sai daí. Aí ele ficava toda hora no meu pé. Eu falei, que menino chato, inconveniente. Ficava desse jeito, sabe? Aí ele Então nem foi você nem criou uma dificuldade, era realmente desinteresse. Não tinha como. Tipo, se você me olhasse há 10 anos, não tinha como. Não, era o estranho. Pronto, o Mag é magro, ok, né? Estou cheio, mas antes, o Mag, eu ficava zoando, ficava sacaneando ele, chamando ele de cabide, porque ele era muito mais. Sabe aquele esqueleto que Acho que eles já entenderam já, amor. Já entenderam. A minha magreza. aquele esqueleto da anatomia? Pronto, era o Mag de El. Era só a capa do Batman e muito, muito estranho. Eu era muito estranho. Então não dá pra defender, né, também? Não, eu tenho consciência, E eu tinha esse estilo meio, não vou dizer underground, mas como eu falei pra vocês, eu venho dessa cultura, né? Fiz viagem pelo Brasil e tal, então eu achava massa. Eu tinha várias pulseiras de couro de jacaré, dente de boto, umas coisas bem loucas assim. Calça rasgada, camisa rasgada. Teve uma vez que eu fui pra faculdade descalço, porque eu achava que, tipo, sabe, natureza, não sei o que e tal. Mas foi só uma vez também. Depois que eu peguei o circular descalço, não foi uma boa ideia. Aí eu voltei a usar. E aí, como foi? Como começou a dar certo vocês dois? Você se abriu a ele? Conta aí. Foi depois de um ano ele tentando conversar comigo. Eu falei assim, homem, eu tava namorando na época, né? Aí eu falei assim, homem, me conquiste que eu serei sua então. Aí eu sabia que isso era impossível, né, pra ele. Aí ele falou assim, beleza então. Onde que é o endereço da sua casa? Eu falei assim, passei. Todo santo dia ele mandava um chocolate e uma cartinha. Ah, o Aí, ó. romântico. Todo dia. Ele fez uma música também, ele gravou uma Gravei. música. Quer cantar aí um pouquinho? Não. O dia que grava assim, lá pro outro episódio. Mas assim, ao desenrolar da nossa caminhada, a gente começou a viver algo que, por exemplo, os casais começaram a viver isso na pandemia e se separaram, que é conviver Sim. juntos, né? Nosso treinamento, digamos assim, do relacionamento e profissionalmente foi sempre estar juntos. Chegou um momento da nossa vida que nós acordávamos juntos, trabalhávamos juntos e íamos para a faculdade juntos. Então a gente já tinha esse contato realmente 24 horas praticamente por dia. E aí eu já estava começando no audiovisual, mesmo da Indie Fono, eu comecei no audiovisual, comecei a fazer casamentos. E um dia eu fiz o convite para ela. Eu falei, você quer filmar com a gente? Só que assim, não é de graça, tá ligado? E eu já recebia mal também, né? Eu só queria que ela fosse pra ela sentir, pra ver se ela ia gostar. Aí eu falei com o meu chefe na época, não pode trazer. Eu tinha uma câmera também. Aí daí ficou fazendo cenas, tipo assim, ela foi pra café com leite, tipo, pega a câmera, filma, mas se não der, tudo bem. Já tava garantindo eu e mais 2 pessoas, então... E ela gostou. Então, na primeira vez ela foi pra um casamento, aí na segunda foi, na terceira... Aí teve um dia que precisou ela fazer uma cena realmente, tipo, filmar um lugar muito específico no casamento, que é filmar o padre, o pastor. Sim. E era o lugar que ela mais tem. E eu odiava ficar lá na frente. Muito tímido. Odiava. Aí, tipo, era 300 pessoas te olhando e você só assim, ó. Cara, aí eu não podia nem olhar, porque tava todo mundo te olhando, assim, né? Foi o valendo mesmo. Foi. E aí a gente começou a fazer freela pra outra produtora. E isso foi de 2014 todo. Nós fizemos muito freelas, eu e Dai. Em 2015 eu fui demitido. E aí foi a oportunidade, hoje eu falo oportunidade, mas na época era necessidade de abrir alguma coisa, né? Uhum. Ou eu não me via trabalhando mais pra ninguém. Eu falei, Dai, topa a gente fazer um bem bolado aí. Aí virou Magdai Fotografia. Só que aí não deu certo o nome, a gente achou muito
Não pegou. Aí fomos depois pra outro nome até chegar no Mostarda. Mas aí desde 2014 a gente trabalha juntos. Todos Sem os dias. parar. 9 Sem parar. anos. 9 anos. Como é trabalhar junto todos os dias e ser casado? Gente, E é a coisa mais maravilhosa. Massa, velho. Na verdade, tipo assim, deu muito certo. deu certo. Se foi sorte, se foi, não sei, mas pra gente deu muito certo. Se eu recomendo, recomendo. Espero que você tenha a mesma alegria de encontrar um parceiro ou uma parceira assim, mas É normal, pronto. Já aconteceu eu e Magdiel brigar, né? Que isso é normal, né? Só que a gente tem uma promessa, eu e Mag. A gente não pode ficar brigado numa gravação. E por quê? Porque isso influencia totalmente a nossa criatividade. Isso influencia totalmente a nossa desenvoltura na gravação. Então, o nosso limite de emburrado um com o outro é 5 minutos. a gente se resolve muito rápido. A gente se resolve muito rápido. Então, quando a gente coloca isso em prática, a gente começa a ver que realmente a gente precisa estar em paz um com o outro para as coisas fluírem. E a gente sempre foi assim, deu sempre certo, não É. foi? E a pessoa fala, uma vez eu ouvi uma mulher falando assim, rapaz, se eu trabalhasse 3 horas com meu marido, ou eu morria ou ele morria, tipo assim. Mas com a gente não, mas talvez por essa necessidade de se apoiar desde o início. Não foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa assim, sabe? Mas eu sempre quis estar perto dela. Sempre, 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 sempre. Então, eu sempre quis mostrar pra ela que dá pra gente trabalhar junto. E ela sempre se permitiu estar perto, tipo, estar perto de mim, né? Então, deu muito certo. Tipo assim, juntou a fome com a vontade de comer, entendeu? Juntou o que os dois queriam e no final deu tudo certo. E pra gente é normal. E dificilmente, a gente, tipo assim, a gente nem chega mais numa gravação triste com um com o outro, sabe? Até em casa também a gente consegue se desenrolar muito rápido. E sempre, cara, com muita leveza. Às vezes as pessoas acham que nós somos irmãos na gravação. Porque a gente não fica de chamego, né? Fica de cheirinho, de beijinho. A gente tem que se tratar com muito profissionalismo. Eu tomo muita bronca, inclusive. Porque eu sou muito, sabe? Eu me encanto com tudo. E daí é mais focada, né? Ela é mais racional. Eu não. Eu vejo um gafanhoto, caramba, gafanhoto, que massa. Então quer dizer que quando vocês chegam em um cenário, acho que a Day é a pessoa que analisa tudo e você é a pessoa que tem mais esse viés artístico de... É e não Tá. ao mesmo tempo. Você acredita? Acredito. Tem trabalhos que eu sou um pouco mais analítico. Tem outros trabalhos que eu sou totalmente criativo no aspecto imaginativo da coisa. Mas seria uma proporção de 60-40. Eu acho que dá 60% ela que resolve a parte organizacional de uma gravação, desde uma Sim. pré-produção, tudo. E eu fico a parte mais criativa. Eu não gosto de dizer que é a parte criativa, porque o que ela faz também é criatividade. Ela trabalha com orçamento, então ela tem que ser criativa para trabalhar com orçamento, ela tem que ser criativa para trabalhar com pré-produção. Mas, em resumo, seria isso. Ela é mais operacional no aspecto logístico e eu sou mais operacional no aspecto câmera. Gravar, dirigir. Sendo que Dai também tem uma mão muito boa para direção. Muito, muito boa. Talvez pelos casamentos que a gente vivenciou juntos. Então, a gente se complementa. Se complementa, exato. E uma coisa bem bacana, né, com relação a isso de se complementar. A gente tem uma conexão tão forte que em uma gravação, só no olhar, a gente sabe o que um quer. Então, por exemplo, eu sei que o Mag tá fazendo uma cena aberta, eu vou fazer uma fechada para garantir 2 takes diferentes. Então, por exemplo, outro exemplo, eu tô vendo que tá rolando um depoimento e o Mag não tá gravando, eu já ligo minha câmera a parte do road e começo a gravar. E quando eu vejo o Mag gravando em outra posição, só que não tá gravando áudio, a gente se complementa com a imagem e a parte do áudio que tá limpo, né? Uhum. Então, a gente só em olhar um pro outro já sabe o que um e outro quer. Na edição, na timeline, tipo assim, porra, eu não fiz essa cena, mas eu até falei com ela esses dias, acho que foi semana passada, uma edição, um trabalho que a gente foi fazer. Sabe quando você da edição? Aí eu falei, caramba, eu não fiz, mas eu tinha certeza que ia estar na câmera dela. Certeza, assim, tipo... Aí eu fui fazer a decupagem e tava lá. Assim, Tava lá. Então, é muito louco isso, hein? E isso daí em total relação com a convivência, né? Vocês já entendem como funciona a cabeça um do outro. Isso é muito interessante. Ver um casal trabalhando junto e casando tão bem as ideias e tão tranquilamente também. É raro, eu já vi muito casal brigando feio, assim. E isso, para o profissionalismo em si, né? Não pega legal. Não pega bem. É desafiador. Tirando a parte romântica, tem seus desafios. A gente viveu esses desafios só que no início.
Sim. né? Mas, tipo, foi muito rápido, a gente se entendeu muito rápido. Então, sei lá, eu posso dizer que de 9 anos que nós estamos, 8 anos e meio foi super fluido. Tipo, foi 6 meses de treinamento, de adaptação. Poxa, bacana. Então, gente, falando sobre empreendedorismo inovador, né? Vocês sabem que está cada vez mais avançando as coisas, as profissões e enfim. A gente andou dando uma olhadinha no perfil de vocês e queremos falar sobre empreendedorismo inovador no ramo digital. Um assunto polêmico, sabemos que é uma coisa meio polêmica para as pessoas, mas daí, o que você me fala sobre o OnlyFans? Eu amo. Eu sou uma pessoa muito suspeita em falar. Porque as pessoas me perguntam muito. Ai, tá, e por que você tem OnlyFans? Eu falei, primeiro porque eu amo o corpo feminino. Então lá você só vai encontrar arte. Arte em todo o formato de luz, de câmera. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo corpo feminino. Então ali você vai encontrar essa minha parte mais artística que não dá para publicar no Instagram. Sim. Né? Mas eu sou simplesmente... E estimulo muitas mulheres a fazerem isso, porque isso melhora a autoestima, melhora... aumenta a autoestima da pessoa, né? Aumenta a visão dela, é uma outra visão que ela tem dela para com ela mesma, sabe? Ela não se julga tanto, né? Então, eu mostro ali a realidade. A mulher tem celulite, a mulher tem as curvinhas diferentes, a mulher tem as estrias. Então, eu gosto de mostrar isso, sabe? Algo mais Grécia, algo mais Cleópatra, sabe? Então, isso eu abuso muito de lá. E como foi esse processo de decisão? Como surgiu? Ai, eu sempre tive vontade de fazer. Eu falava assim pra Mag. Mag é o meu estimulador. Mag que tira minhas fotos, Mag que faz meus vídeos. E aí eu falei assim, Mag, e aí, e se as pessoas me julgarem? Mag, e aí minha família? Aí, você não gosta? Eu falei assim, gosto. Quem que paga suas contas? Eu falei assim, é eu. Então faz. Eu sou um coach, não sou não, galera? Aí ele, tá bom. Mas você vai ser meu fotógrafo oficial, beleza? Aí eu falei, só se eu ganhar uma porcentagem aí, né? Eu dividir as coisas, né? Tem que saber. Aí deu super certo, sabe? Deu super certo. Eu adoro também ver, assim, eu sou muito babão, sabe? Não porque as fotos são lindas, maravilhosas, né? Não só por isso, mas porque é um lugar desconfortável para a maioria das mulheres, não pelo seu corpo, mas pelo julgamento. Sim. Eu conheço muitas mulheres que já se aceitaram há anos, mas não aceitaram o fato de que existem pessoas que podem julgar elas, né? Então, claro que no OnlyFans você acaba sendo vítima de uma imagem sexualizada. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Mas eu acho que a sua postura no dia a dia, ela acaba filtrando mais, sabe? Quem chega, quem fala. As pessoas perguntam se eu tenho ciúme. Eu falei, absolutamente não. A gente tem uma visão sobre relacionamento, eu não vou dizer que é avançado, mas muito aprofundado. A gente conversa sobre tudo, né? Então essa decisão é dela. Cabe a mim entender, compreender e apoiar. E apoiar. Se isso me entristece, se isso me gera um desconforto, isso tem a ver comigo, não tem a ver com o Dai. E não significa que ela tá fazendo errado. Eu tô colocando essa hipótese de eu estar chateado, né? Mas a gente sempre conversa, então eu acho que o diálogo ele rompe, ele quebra todo tipo de desconfiança, medo, insegurança, né? E eu sempre apoio, sempre apoio. Tem uma coisa incrível, é que todas as nossas clientes, elas têm essa fragilidade. Ontem mesmo a gente estava conversando com uma, ela falou assim, nossa, como você tem coragem de publicar uma foto assim? Eu falei assim, é porque eu me aceito, né? Eu me aceito, a única pessoa que tem que me amar primeiro sou eu, Sim. né? Então, o corpo feminino é a coisa mais maravilhosa, assim, que eu acho que, sabe? E por que não exaltar isso, sabe? Só que as pessoas têm um preconceito muito grande com relação a isso, sabe? Exato. E aí eu sou uma pessoa totalmente contra isso. Então, por isso eu publico e Militante. eu mostro mesmo que na prática não é assim. E Dai, pronto, ela falou que eu era o cabide, né?
Mas no início, daí não falava um pio, galera. Tipo, ela era muito calada, muito tímida. Ela era o tipo de pessoa que andava de cabeça com o olhar pra baixo. De tão tímida que ela era, juro a você. Eu fui ouvir a voz da Dai, eu acho que quase um ano depois de ter visto ela. Ela não faz, só ficava assim, ó. Quieta. Quietinha, 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 quietinha. Assim, É nem um verdade. fim eu ouvia dela. E aí, essa mulher que hoje você vê que é desenrolada, empreendedora, que tem um OnlyFans, que não tem medo de meter a cara, que faz story, que é rainha no TikTok, essa mulher também teve esse processo de amadurecimento. E o que me ajudou muito foi o OnlyFans. Justamente por causa disso, de ser uma pessoa mais ousada. Então, você se jogar mais, mostrar quem você é mais, isso desafia você cada vez mais a si, sabe? No dia a dia. Então, eu tento me desafiar todo dia, porque primeiro eu tenho autismo, né? Então, eu já tenho uma dificuldade muito grande de ficar sempre reservada. Então, eu sempre me estimulo para que pelo menos amenize um pouco. Eu ser eu. Então, isso é muito difícil para mim. Então, isso é um facilitador imenso para mim, né? O autismo, ele não define ninguém, mas ele gera desafios, né? De convivência, de autoimagem, de percepção. E na verdade recebeu esse diagnóstico recente, tem 5 meses. Dezembro. Foi em janeiro, dezembro. E aí daí já vinha no tratamento. Depois de muito trabalho, daí teve um processo de dificuldade ano passado, emocional, e aí nesse processo de terapia percebeu que ela tinha autismo, né? Depois de um ano de acompanhamento psiquiátrico e tudo mais. E é mais um motivo dessa mulher ser, tipo assim, muito foda. Porque se você já sabe, você conhece alguém que é autista, você lida com alguém que é autista, você tem um parente autista, você sabe o desafio que é, né? Não pela pessoa em si, mas pelas limitações mesmo de convivência, né? E isso pra mim é um motivo de orgulho também. Se ela ser essa porta-voz, inclusive ela tem uma página também, depois abrir uma página sobre autismo e tudo mais, a gente pode pôr esse mas é uma guerreira. Acho um assunto muito importante a ser trabalhado. É muito massa. Acho, sim. A gente vê que é um grande desafio nas redes sociais a expressão do ser, né? Muita gente quer ter, muita gente quer mostrar que tem. E isso também no empreendedorismo. Mas a gente também sabe que é importante você ter uma imagem Sim. para a questão de conexões, networking. O que vocês falam sobre isso? O que vocês têm a falar sobre o ser e o ter? Concordo com o que você disse. E quando você é ou você está sendo, naturalmente você se afasta e se aproxima de pessoas, né? Dos semelhantes há uma aproximação e dos diferentes há uma separação. Então a minha dica é, quando você quiser de fato ser alguém ou se reconhecer de fato como alguém, entenda que algumas pessoas irão se afastar de você. Ou, tipo assim, Dai tem OnlyFans. Só o fato dela ter OnlyFans já separa ela de muita gente. Porque não concorda. Tudo bem. Mas ao mesmo tempo aproxima. Concorda, mas tá assinando depois. Tem gente que fala mal, mas assim. Tem gente que, enfim, né? Mas eu concordo no sentido que você falou. Ser alguma coisa é mais importante do que ter. Por exemplo, nós demoramos anos para investir numa câmera de cinema. Não porque não podíamos, mas porque não queríamos ter algo antes de ser. Antes de ser realmente uma pessoa com conhecimento. Antes de ser uma pessoa realmente que já estava realizando seus sonhos pessoais. Porque o que eu mais vejo, eu vou falar da minha área, tá? Não posso falar de outras áreas, mas o que eu mais vejo é videomake atolado na merda, mas com a melhor câmera. Qual a graça? Qual o sentido? E às vezes não sabe nem mexer totalmente na câmera. Não sabe nem aproveitar. Galera, eu usei uma T5i até ela sangrar, meu amigo. Até ela não dá mais. A T5i, meu irmão, para de apertar que tá doendo, não dá mais, não vai sair mais nada daqui. Mas a gente filmava com ela até acreditar, né? Tirou leite de pedra, literalmente. Pra depois a gente ir pra uma 70D, depois uma 80D. E a galera do mercado, porra, Mostarda filmando com uma 80D, como assim? A gente escutou muito isso. Até amigos se dizendo amigos,
Aí falava para os nossos próprios clientes, mas vocês estão fechando com mostarda? Mas o mostarda não tem equipamento bom. Eles não são tudo isso, não. Os nossos equipamentos são melhores, fecha com a gente. Mas o que a gente fazia com 80D, muita gente não fazia com uma RED. Entende? Porque não era câmera, era C, de fato. Então, assim, a gente busca, claro, que tem um outro ponto também. Geralmente a galera quer ser só algo bonzinho, né? Quer ser só aquela imagem perfeita. E a internet meio que nos obriga a parecer politicamente correto, nos obriga a parecer ser uma boa pessoa. Mas o ser também, Jung, que eu vi você lendo, Eu ia falar agora. o ser também passa pela sombra, Sim. pelo lado negativo, sabe? Por aquilo que é mais terrível que tá dentro de você. E isso é você, mano. Esse demônio que tá Faz dentro de parte você do faz todo. parte. Faz parte. E aí você adapta essa energia pra algo positivo. Eu tenho uma coisa muito assim, que eu levo muito isso em prática. Eu falo pra Mag, eu não quero publicar nada que é aquilo que não seja gente. Não quero publicar, eu não quero fingir ser aquela pessoa que vai toda hora num restaurante, mas no final das contas, no mês, não tem nada no banco. Eu não quero ser aquela pessoa que viaja, mas à custa de quê? Ah, pedindo emprestado o dinheiro do meu pai. Eu tô pedindo dinheiro emprestado da minha mãe. É uma fachação ali. Eu falei assim, Mag, tudo que a gente for publicar nas redes sociais é a gente. Então, muitas pessoas tentam imitar a gente. Muitas pessoas tentam imitar nosso estilo de ser, tanto assim de curtir numa gravação. Só que você vê que fica forçado. Não é natural. Você observa nos olhos da pessoa que aquilo ali tá sendo dela, sabe? E quando uma pessoa tenta ser assim, você vê que é forçado. Você já vira chacota. Olha o chacota ali, ó, tentando imitar a gente. Aí vem até gente republicando pra gente, envia pra gente no privado. Eu falei assim, olha aí, tentando ser o mostarda. Esse aí, esse aí é o ketchup, viu? Isso não é mostarda, não. Isso é maionese. Mas assim, a gente defende muito essa bandeira. Não é fácil. Eu acredito que ninguém é nada. Sempre está sendo, porque Somos fluidos. somos fluidos totalmente. E todo dia você pode ter um sonho nada a ver que, tipo, vai te impactar e vai mudar a sua rota, entendeu? Um exemplo. Então, assim, eu gosto dessa sensação de estar me descobrindo, sabe? Então, já fui várias coisas. Já, como parafraseando, acho que é Nietzsche, ele fala eu já fui bobo, fui sábio, já fui profeta, já fui não sei o quê, e você nunca saberá com quem você tá falando. É tipo assim, é uma coisa assim, sabe? Sim. Então, eu curto muito essa ideia. Claro que também não vamos ser um esquizofrênico no sentido de não ter um sentido, de ter uma imagem definida, mas não ter medo de mudar também essa imagem. Temos várias faces, né? E cada momento exige uma face diferente, e isso é natural. Sabemos disso, e no ramo profissional é que a gente precisa ter uma face profissional. Exatamente. Exato. E muitas vezes a gente não pode mostrar muito o lado sensível. Eu acho engraçado que vocês mostram, né, a fluidez, a naturalidade. Tem o lado sensível também, mas o lado sensível pro bom. Sim. A gente não pode se abrir completamente, né? É muito arriscado. O digital, ele flerta muito com esse exagero da exposição. Isso é muito perigoso, porque você vai se perder, mano. Sabe por quê? Eu acho que a base da internet é a hipocrisia. Porque você pode aparecer hoje falando que não sei o que, barará, não sei o que, mas, mano, você vai mudar. E sabe o que é mais foda? Você falou pra todo mundo que você era daquele jeito. E pra voltar agora, ou pra mudar a rota. Então é bom ter cuidado, ter cautela de o que você vai mostrar. E se você mostrar, que as pessoas saibam que aquilo é uma opinião sua naquele momento. Sim. E que tudo bem se você mudar, sabe? Então, e quando eu falo que a base é a hipocrisia, é que levando no sentido mais extremista mesmo, sabe? Porque se a gente for parar pra pensar na prática mesmo, não é que é hipócrita o que o cara tá fazendo. É porque ele muda, né? Então é natural. Sim. E daí, assim, você tem uma grande quantidade de seguidores, né, no TikTok. São mais de 400 mil. Stalkearam mesmo, viu? A gente pesquisou tudo. E aí, pegando esse gancho, né, dos comentários, das opiniões das pessoas, você costuma passar por esse processo de ter pessoas ali pegando no pé? E se sim, como você costuma lidar?
Olha, vou ser bem sincera. No início do TikTok, eu tive muitas pessoas, o famoso hater, né? Pessoas me criticando, a forma que você dança, a forma que você se expressa no conteúdo. E eu confesso para você que no início me machucava muito. E aí eu sempre comentava com o Mag com relação a isso. Até o momento disso fortalecer, de criar calos em você e você olhar. Eu estava uma vez numa reunião com o pessoal os managers do TikTok, que são os responsáveis do TikTok. Eu sou responsável do TikTok do Rio Grande do Norte, então eu faço trends, eu represento o Rio Grande do Norte. Isso não sabia, moça. Sério? Ah, pronto. E aí, tava uma vez conversando com a manager, aí ela tava comentando, gente, vocês não podem ficar chateados com hater. Aí eu fiquei, não, mas por quê? Aí ela foi e falou, ué, é o hater que dá engajamento. Engaja, tá comentando. É o hater que tá comentando, é o hater que tá acompanhando, se alguém mandou mensagem lá respondendo seu... É o hater que envia pra outra pessoa te criticando. Eu falei assim, é verdade. Aí, a partir de então, eu comecei a gostar, sabe? E quando eu comecei a aceitar, as pessoas não estavam mais criticando. É incrível. E hoje não tem mais críticas assim, sabe? Tipo, falando de tal forma de ser. Quando você olha, é só pessoas comentando, ai, como você é bonitinha. Eu falei assim, nossa, é só aparência, meu Deus, por perto. Ai, como que é, amiga? Eu falei assim, ai, meu Deus, não me conhece. Mas hoje eu aceito, sabe? E eu acho até bom aparecer críticas, porque mostra o que você pode melhorar, sabe? E a galera da internet que fala, né, na cara. São pessoas que você não conhece que falam, então isso é bom. Hoje eu aceito e até sou a favor de hater, né? É uma devolutiva, É, né? Bem ou pra mal, é um devolutivo. E no empreendedorismo, como leva isso? Cara, tem uma escola grega chamada os Cínicos. E eles tinham é tipo uma prova, assim, um teste. Um dos testes, né? Era pegar um moleque, seus 8, 10 anos, já tem noção do que é algo que envergonha, algo que não envergonha. Fazer esse moleque amarrar um peixe na corda, morto, obviamente, e andar na rua como se fosse um cachorro. E aí esse moleque ouvia todo tipo de ofensa, né? Um idiota, um maluco, um imbecil. Ele não sabe que isso aí é um peixe morto. Mas sabe por que eles faziam isso? Pra expor aquela criança ao ridículo, para ela se acostumar com as críticas. No empreendedorismo, eu acho que é a mesma coisa. Todo dia você amarra um peixe morto e sai na rua. E vai dar certo não. Olha aí, vai dar errado. Vixe, trabalha em casal, vai se separar. Vixe, não sei o que, isso aí, não, isso aqui não vai dar certo. Essa câmera aí não presta não. Todo dia você sai com esse peixe morto. Só que chega uma hora que você toma tanta porrada, você, tipo, é tão humilhado, é tão ridicularizado, que não bate mais, tipo, não te afeta mais. E sabe o que é pior? As mesmas pessoas que te ridicularizam depois de um ano. Meu irmão, eu sabia que ia dar certo. É uma hipocrisia. Quando eu vi esses meninos esforçados. Teve uma vez que eu cheguei pra uma mentoria, o arrombado falou assim pra mim. Boy, é porque assim, a gente comprou uma moto com muito esforço, eu e Dai. A gente andava de moto, sabe? E nosso capacete não era aquele capacete stylish. isso logo no início, né? Isso era tipo aqueles Dá uma talos, chance. parecia um pirulito pop, uma coisa bem ridícula mesmo. O capacete da Dai era tão folgado que quando ela defendia, ela balançava. E a gente chegou pra essa mentoria, cara. Que a gente tava pagando a mentoria, cara, pra evoluir profissionalmente. Aí a primeira coisa que falou, dou ridículo com esse capacete aí de cogumelo na mão. Primeiro contato com a mentoria. Aí eu falei, engoli assim, eu falei, caralho, velho. Aí passou uns 8 anos, nós compramos nosso segundo carro, um carro que a gente queria. Aí a gente estaciona no supermercado, quem que passa na frente? O cara que falou mal da gente. ridicularizou a gente, aí deu uma buzinada. Aí ele olhou assim, aí viu o carro, aí abraçou o carro, aí
eu sabia que vocês iam conseguir um dia chegar. Aí eu falei assim, qual é o carro que você está? Aí eu falei, aquela merda aí que eu, desde o início que a gente tava... Tá vendo? Aí eu falei assim, tá. Pois é, então, tipo assim, no empreendedorismo é um desafio todos os dias, porque sempre que você começa alguma coisa, as pessoas não dão muito crédito. Quando é alguma coisa muito nova, as pessoas não entendem o que que é, também não dá crédito também. Só que, bicho, eu acredito que a perseverança, a consistência, ela vence tudo, seja no digital e seja no mundo real. Eu acho que você repete tanto uma coisa, que as pessoas aceitam e começam a entender que aquilo é relevante. Eu acho que é isso. Mas para você perseverar, você precisa ter um propósito. Sim. E é outra problemática. Porque hoje se fala muito em propósito, propósito e propósito. E as pessoas acabam se perdendo sobre isso. Porque nunca encontram o seu propósito justamente porque somos fluidos. Sou nessa linha aí. Desesperador. Então, como lidar com isso no empreendedorismo? Porque você precisa ter um propósito, você precisa ter um foco, mas ao mesmo tempo você não pode se prender tanto àquilo a ponto de que você não cresça, a ponto de que você não tenha liberdade de fluir. Como equilibrar? Como vocês fazem para equilibrar? Eu vou pegar um gancho aqui, complementando o que ela falou. Vocês já conquistaram bastante coisa, né? Acho que vocês tinham um propósito que muito, acredito, que já foi cumprido aí. Então, vocês chegam nessa etapa, nessa fase. Como progredir agora? Cara, eu sou um pouco... Minha linha filosófica, digamos assim, é que às vezes não precisa ter propósito e você não precisa saber qual é o seu propósito. Porque é difícil. O que eu defini foi o que eu sei fazer, o que eu faço bem, que é o meu daimon interior, o que eu gosto de fazer, o que me dá tesão de fazer. E como eu posso monetizar isso. Hoje eu não me guio por propósito. Propósito, tipo assim, meu propósito é não sei o que, aquela coisa romântica. É porque, como você falou, às vezes eu acordo consciente que eu sei que às vezes eu falo, não, isso não tem nada a ver comigo. Então, o que a gente vive hoje é estabelecendo metas. Talvez o nosso propósito seja alcançar metas cada vez maiores. Talvez seja isso. Mas a gente nunca define dessa forma. A gente estabelece sempre metas, objetivos claros e palpáveis. Por mais longe que esteja, mas que a gente pode alcançar. Mas propósito mesmo, sabe? Mas esse propósito que eu tô falando, esse propósito coachiano É isso. que não tem. Sim. Eu não tenho, não sei idade, mas eu não tenho. Tem até algumas ferramentas, né, para você se descobrir e tal. Eu não. É. Eu tenho um pouco de asco com isso. É um pouco perca de tempo, né? Vai sem propósito, mano. Começa sem propósito. Só saiba o que você gosta. Qual é a tua praia, meu irmão? O empreendedorismo é cruel. Então você tem que jogar a sua cara, porque às vezes você estudou, às vezes, sei lá, na faculdade, na prática não é. É igual o empreendedorismo, sabe? Então, você vai acontecer. Pronto, eu vou dizer um exemplo com mulher, no empreendedorismo. Vai ter homem te assediando, vai ter homem no set achando que você, não é menosprezando, mas achar que você é um assistente ou achando que você é alguém da limpeza e não uma diretora, entendeu? Então, já aconteceu inúmeras vezes esses casos comigo. Pessoas me menosprezando, achando que eu não tô nem ali. Então, são coisas que levam você a ter calo e são coisas que também não são ensinadas Na teoria. na teoria. É. E você tem que ver na prática como é que é. A teoria é unissex, né? Ou enfim. Nem sei se usa mais esse termo unissex, mas Já usa. ainda usa, tá quase em desuso, né? Isso. Mas é tipo isso, a teoria ela tá ali, né? Mas realmente tem esses fatores que são desafiadores, principalmente pra mulher. Cara, várias vezes, as pessoas numa conversa, elas olham pra mim no set. Sendo que, na maioria das vezes que as pessoas perguntam uma coisa pra mim, não diz respeito a mim, aquela função diz respeito a Dai. A Dai. Entende? Então, claro que isso é uma questão estrutural e tudo mais, mas se a gente não falar também, e a galera, a macharada também, eu acho que também, a gente não pode falar como dói, ou, enfim, se colocar nesse sentido de fala, mas se a gente conversar mais entre nós, homens, entre nós amigos, sabe? Eu acho que ajuda também essa causa. Sabe? Sim. Então, Outro ponto bem interessante é sobre a negociação. É estudado sobre isso como negociar na faculdade?
Ainda não. Então, o cliente reclamou do seu preço. Então, como que a gente ajusta isso? Então, como esse processo de negociação? Então, você vai ver isso só na prática. Na prática. E é você que é Entendeu? responsável por isso. E é você que é responsável por isso. Não, eu tô perguntando Ah, pra você. Hoje eu e Mag, né? É mais E da... nessa posição de mulher. Sim. Geralmente esse preço é daí. E daí, aproveitando todo esse contexto desse assunto, qual orientação você dá para as mulheres que estão na área, por exemplo, no audiovisual? Você mesma comentou que é um sonho seu ver mais mulheres presentes. Qual a recomendação, assim, qual a palavra que você dá nesse momento? Palavra de quê? Digo assim, uma recomendação, vamos supor, a pessoa acabou de entrar na área, a pessoa tá lá num campo minado e ela vai ter que começar a destrinchar isso. Qual conselho você dá? Qual o conselho? Posicionamento. Tem um posicionamento, não se mostrar frágil. Porque se você se mostrar frágil, já é o time audiovisual já é um pouco machista, sabe? E se você vê uma mulher e já acha que você já é frágil, e se você não tiver um posicionamento, uma forma de falar, tanto comportamental, tanto quanto fala, posicionamento de olhar, as pessoas não vão te respeitar. Então, posicionamento, saber o que você está falando, isso é muito importante para a mulher. São coisas também que não são ensinadas Não são ensinadas. na A gente aprende na prática. prática. Porque na prática a teoria é outra. Exatamente. Eu gostei dessa frase. É isso aí mesmo. Na prática, Na a teoria é outra. teoria é outra. Bacana, vamos anotar isso daí. Vamos. E o desejo ardente, assim, o nosso projeto, ele fala sobre a sede de vencer. E você falou que quer deixar um marco. E Sim. qual é o seu desejo ardente, Dai? Meu desejo ardente. Me ajuda aí, mãe. Esse desejo ardente. Acho que você falou, um deles profissionalmente é ver mais mulheres no audiovisual, realizar seus sonhos. Tem a questão também das nossas mães. Sabe um desejo? Conta. É ajudar mais as mulheres no audiovisual. Inclusive, a gente está fazendo um curso para isso. Ó, Olha aí, pode falar Sabe. sobre o curso. conta aí, primeira mão. Conta aí Bom, pra aí. gente. Ai, meu Deus. Primeiro, assim, eu vejo isso muito pela prática, sabe? As nossas clientes, elas têm muita... Ai, eu não sei falar. Ai, eu não consigo ter esse desenvolvimento, assim, igual o seu nas redes sociais. Eu falei assim, olha, tudo isso é uma forma que você tem que planejar com você primeiro. Então, é um personagem. Você vê aquelas pessoas na TV, ali não são pessoas que são no dia a dia. Então, elas se tornam um personagem na TV, porque no dia a dia é uma pessoa totalmente diferente, que fala palavrão, uma pessoa que tem um humor pesado. E aí, é assim como que eu falo, nas redes sociais, principalmente em vendas, né, na parte de empresa. Você tem que montar um personagem. Então, treina em casa, no espelho, tenta imaginar como é que é você mais engraçada, você mais fluida. E aí a gente está começando a montar um curso, começando não, a gente vai começar a gravar amanhã, né, esse curso, Olha só. para justamente ajudar esse público que tem essa dificuldade, sabe? Nasceu o desejo no coração de Dai há um mês atrás. Quando a gente começou a ver muitas amigas nossas com seus negócios em dificuldade e algumas chegaram até a fechar. E aí surgiu a nossa campanha Mulheres Empreendedoras, onde a gente dá 50% de desconto de qualquer trabalho da Mostarda para ajudar essas mulheres. E começamos a atender essas mulheres, fechamos as vagas, que eram vagas limitadas, fechamos as vagas. E na gravação a gente começou a ver que essa mulherada estava com dificuldade, primeiro de autoimagem, de autoaceitação, mas também eram pessoas incríveis numa conversa, mas quando ligava a câmera, travava. Foi quando eu tive essa oportunidade também de ajudar ainda mais elas, de criar um curso, né? Aulas objetivas e práticas sobre oratória e sobre desenvolvimento. A gente trabalha com isso por trás das câmeras, mas também nós produzimos conteúdos na frente das câmeras. Então, assim, a gente tem uma certa habilidade, né? Algumas técnicas, e a gente planejou dessa forma. E claro que isso vai se estender para mais mulheres. E quem sabe até para pessoas também, homens também, enfim. Mas o objetivo principal era ajudar a mulherada mesmo, que veio por causa dessa campanha, sabe? Então, a gente espera não só
é ajudar elas em termos de desenvolvimento, a fim das câmeras, mas também, principalmente, como elas se enxergam. Se a gente conseguir isso, vai ser foda. Que isso é muito difícil, porque as mulheres se comparam, sabe? Principalmente com blogueira. Ai, o corpo de fulano de tal é tão bonito. Ai, não sei o que tem silicone. Ai, eu não tenho. E quando a mulher ela faz uma selfie, ela vê que ela não tem nada daquilo do que ela pensa da outra fulaninha, aí ela se compara e não publica mais. Aí você na gravação, antes de colocar o rec, você tem que conversar com a mulher, com a cliente. Tem que fazer ela se soltar até ela se sentir ela. E a gente começa a gravar. E é fluido demais, né, E tem Felipe? uma questão também que tudo é uma questão de ângulo e luz. Você pode ser o cara mais gostoso, a mulher mais gostosa do mundo, mas se você for mal fotografado e mal iluminado, você fica feio. Entendeu? E você pode ser, tipo, eu sou ridículo, mas tem foto que eu fico bonito. Porque eu já me conheço, eu sei quais são, digamos assim. E não é nem que eu fico bonito para os outros, eu fico bonito para mim. Porque eu falo pra Dai, amor, eu tenho certeza que meu lado esquerdo é de pé do meu lado direito. Você tá viajando, é a mesma coisa, a mesma bosta. Aí eu falo, não, mas aí eu vejo no espelho, esse lado aqui é mais bonito. Aí ela fala, não, mas é a mesma coisa, mas eu me vejo dessa forma. Tá ligado? Que é dentro de mim a parte. Sim, sim. Então, da mesma forma com esses clientes, tipo, eu tenho certeza que tem ângulos que você... Porra, que mulherão da porra, né? Eu acho que é o esquerdo. Do lado esquerdo também, É. só assim, tudo bem? Só Tudo assim, bem? é. Mas tem ângulos que não te favorecem. A gente filmou recentemente, Virgínia. Recentemente, assim, tem uns 4 meses. Não, mas assim, é uma mulher linda. Linda, 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 linda. Uma mulher maravilhosa. Mas a galera tinha o maior cuidado em filmar ela do ângulo certo. Porque mesmo sendo uma mulher toda produzida, maravilhosa, tinha ângulos que ela não se sentia bem. Que não a favorecia. Talvez não, e não a favorecia na cabeça dela, né? Porque assim, na nossa cabeça, qualquer lugar fica bonito. Fica bonito. Porque é uma mulher bonita. Mas ela, não, tem um ângulo específico. Então, né, quem somos nós? Meros mortais, não poderíamos ter também um lado melhor do que o outro, né? E na hora de gravar, vocês têm que ter um jogo de cintura para lidar com a situação, né? Pega um cliente que ele quer algo mais específico. Nesse caso da Virgínia, eu acho que é algo que é bem interessante. Todo mundo conhece ela. Esse clipe, né? Milhões e milhões de visualizações. E como é que foi esse primeiro contato? Como ela explicou a vocês? Como vocês absorveram como equipe? Como tiveram que lidar com isso na hora? Esse trabalho, nós não filmamos o clipe, nós fizemos o making-off do Sim. clipe. Making-off esse que iria para as redes sociais de todo mundo envolvido. Sim. Nós estávamos, porque assim, esse trabalho caiu no nosso colo de paraquedas. Nós estávamos fazendo uma cobertura que a gente sempre faz. Todo final de ano a gente vai para Costa do Sauípe, que é um resort lá na Bahia. Litoral Norte, se eu não me engano. E aí ela foi gravar o clipe no resort. E a demanda surgiu da equipe de marketing. E aí o brief não veio da Virgínia. Apesar de a gente ter tido contato com ela, com o Zé Felipe, conversando e tudo mais, com o diretor do clipe, eu não lembro agora o nome dele. Mas o brief veio mais do marketing. Sim. Então, era um pouco enrijecido, porque a gente não poderia gravar tanto, pela questão do medo, talvez, né, de aquilo vazar de alguma forma, porque esse clipe foi gravado em dezembro, ele foi lançado em fevereiro. Sim. Então a gente teve que ter muita cautela, muitas coisas, até os stories que nós postamos também teve que ter muito cuidado. Mas a demanda veio do cliente, do marketing, não foi diretamente deles. Sim. Mas veio todo esse protocolo, ó, tem que filmar assim, 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 assado. E por mais enrijecido que seja um briefing, você consegue flexibilizar artisticamente falando, sabe? Eu acho que o objetivo ele não pode ser mudado. O que pode ser mudado é a forma como você vai executar, mas o objetivo tem que ser atingido. Então, Sim. existem vários caminhos de se atingir aquele briefing daquele cliente. Até porque vocês têm a identidade de vocês, a forma que vocês trabalham, né? Tem. Então, Exatamente. isso é o que torna vocês Mostarda, Exatamente. né? De forma original. E assim, complementando essa questão dos cases que vocês tiveram, né? Vocês fizeram a campanha publicitária do Nordestão, Sim. né? Que é uma das grandes empresas do Rio Grande do Norte. E aí conta como é que foi essa experiência, como surgiu esse contato inicial, como você chegou para esse contato e como é que foi o trabalho em si. O primeiro contato que nós tivemos já foi para fazer uma grande campanha
Mas nós só conseguimos porque nós fazemos isso periodicamente. Nós lançamos publicidade. E aí nós focamos em agências nesse primeiro momento, em 2017. Só agência. Então, impulsionamos só para agência. E também fomos na porta dessas agências. Marcamos reuniões. E aí uma dessas agências na época, que era responsável pela parte do digital do Nordestão, nos colocou dentro. Temos uma campanha para fazer, queremos que vocês rodassem, porque vocês têm uma linguagem que a gente acha interessante. Fizemos essa primeira campanha, que foi do Dia das Mães. Deu muito certo, a aceitação foi ótima. O próximo já foi o aniversário Nordestão, que é uma das campanhas mais importantes assim do ano. Acho a mais importante, Talvez a né? mais importante. Mais emblemática. É. Tipo, e a gente fez de 45 anos. Foi 46? 45. 45, né? Faltava 5 anos para os 50. Então, esse de 5 em 5 geralmente tem um peso maior, né? Sim. A gente fez a de 50 também. E aí, foi numa mesa parecida como essa, a diretora de marketing falou: e aí, vocês querem pegar? Dão conta? Eu falei: pode jogar nos meus peitos, parceiro. Aqui não arrego nem a pau. Já cheguei aqui. Eu vou andar pra trás. Só que quando eu saí, eu já liguei, tá fudido. Eu falei que a gente vai fazer uma campanha. E adivinha qual câmera? 70D, T5i. Foi. E as outras produtoras com Red, irmão. Com as câmeras mais foda. Teve muito medo, muita pressão, assim. Será que vai dar certo? Muita crítica nas produtoras, né, daqui também. Eles, na época, sempre olhavam assim pra gente, assim, criticando, sabe? Ai, vocês são menos do que a gente. Foi a, Fazer opor- casamento. foi a oportunidade certa para eles também criticarem, né? Ah, esse pessoal do digital querendo chegar É. no nosso lugar. Porque a gente veio com essa vibe meio do digital, né? Digital invadindo o off. Sim. E foi uma onda que não voltou, né? Então, assim, a gente aceitou o desafio, finalizou, entregou, né? Eu acho que teve muitas dificuldades de lá pra cá em termos de aceitação mesmo. Mas depois que o Nordestão ele se digitalizou de fato, aí foi um oceano azul pra gente. Porque hoje nós estamos lá, a gente adora realmente fazer esses trabalhos, porque primeiro que eles, cara, eu acho que o barato de tudo isso é a confiança que eles têm com a gente. Eu tô falando dele aqui do Nordestão porque você trouxe, mas todos os nossos outros clientes, Sim. todos os outros clientes, eles falam assim: Mag, a gente confia em você. Dai, a gente confia em você. O que vocês podem trazer aí? Tem que gravar isso. Traz aí pra gente o que vocês quiserem. Já teve roteiro que chegou de agência pra gente, aí o diretor de marketing fala assim: Mag, dá o teu toque aí, porque não ficou legal o roteiro. Porque a gente segue o roteiro, né? Sim. E aí, não, beleza, aí eu vou lá. Aí eu adoro, né? Isso aqui eu vou mexendo e tal, aí, pô, é isso, deu certo. Vocês passam a segurança para o mercado e eu acredito que essa segurança deve muito vir da postura de vocês no dia a dia. Sim. E aí eu fiquei na curiosidade, né? No caso do Nordestão, vamos pegar esse caso aí. Como foi a pré-produção? Quanto tempo isso demorou? Como é que foi o dia da gravação? Quantas horas de gravação? Conta um pouquinho aí pra gente entender a contextualização. A pré-produção foi feita por Dai, e na época o nosso atendimento fazia parte também. Foi de paraquedas também, né? A gente não sabia. Tipo assim, tem que contratar modelo. A gente trabalhava com casamento, a gente não contratava ninguém, a gente não sabia como contratar, onde é que contrata. Aí Dai, na internet, o famoso pai dos burros lá, o Google, encontrou uma agência de modelo. Dai, vai, entra. Tudo foi, tipo assim, de primeira viagem. Literalmente. E teve o suporte também da agência em algumas coisas. Aí a pré-produção geralmente é uns. Quer dizer, é pra ser uns 5 dias de pré-produção, mas geralmente campanha é um dia de pré-produção. É, porque o cliente às vezes vem, tipo, 2 dias antes, eu quero fazer essa campanha aqui. Aí a campanha simplesmente tem que ser publicada daqui a 3 dias. Caraca. Aí é um dia de produção, De pré. de pré-produção, que é em média de 30 pessoas que você tem que contratar, ver roupa, ver maquiagem, ver cabelo de cada Cenário. um, ver cenário, Essa logística aí é absurda. direção de arte, direção de fotografia, aí ver os gaffers, ver as pessoas que vão participar. E nessa época, a gente não tinha. Era tudo eu e Dai. Então, Dai era pré, aí era no dia a produtora, ela que organizava a logística. No dia ela gravava também.
E ela organizava tudo, ainda gravava, ainda me ajudava na direção. Como a gente conseguia fazer isso, eu não sei. Acho que é o autismo. Pode ser. Jogo de cintura. Total. O segredo. Autismo. É, O TDAH. TDAH também ajuda muito. Aí, tipo assim, hoje, quando a gente vai pra um set, são mais pessoas. Sim. Aí, geralmente, eu fico responsável pela direção e pela direção de fotografia, porque eu dou conta, dentro dos projetos que a gente pega, eu dou conta. Pode existir um projeto que futuramente eu só preciso ficar na direção. Eu também vou entender. Ou só direção de fotografia. Hoje, dá certo. E a Dai fica só na pré. No dia, ela fica na organização pouco menos do que antes, mas faz uma câmera B também, porque é muito importante ter uma segunda câmera no set. E depois, após, é comigo e o cliente. Aí eu me viro com o cliente. A Dai já descansa nesse momento. Aí eu entro na parte de aprovação, de vai, vem e mexe. E a pior parte de trafegar, que é tipo assim, tem que trafegar na hora certa. E tem hora, viu? Tem de hora, trafegar. porque se não for naquele dia, o cliente vai perder um dia de mídia, porque a TV não reembolsa, entendeu? Tem que estar naquele dia, naquela hora, senão... Fudeu. E assim, o padrão de entrega, eu acredito que também é muito importante nesse processo, a questão da edição, o prazo de entrega em si. E eu lembro que a gente já teve a experiência de acompanhar você falando, e existem campanhas que você consegue entregar no prazo de 24 horas. E como é que você faz isso após uma gravação, né? Você acabou a gravação, você já vai pra casa, você se alimenta, Chora. chora. É bom Não dar sei, uma chorada pra dar uma aliviada. eu não sei se você dorme um pouco, mas aí você já começa o trabalho de edição. E aí, como é que você lida com isso, né, no seu dia a dia? A gente foi treinado assim, não tô falando que ser saudável, que isso é o certo, mas a gente foi treinado assim, com essa agilidade. Então é natural pra nós. Geralmente sim, é com 24 horas que a gente entrega o material. Antes disso, tem campanhas que a gente, por exemplo, termina de gravar à noite, de manhã, do outro dia, eu já entrego o material, tipo até meio-dia, pra aprovação. Aí tem algum ajuste ou outro, no mesmo dia eu já entrego, sabe? Porque eu acho que ficar com aquele elefante na sua sala, boy, é horrível, sabe? Então eu gosto de aliviar logo, de resolver. Esse é o momento que o Magda se desespera, né? Se livrar O logo. pré e o durante sou eu que me desespera. Aí o desespera. pós, o durante e o pós é o Mag que se desespera. Mas é gostoso, cara. Se eu falar pra você que eu acho... É desesperador, mas Aventura. É legal. é uma adrenalina. É uma emoção. É importante que todo mundo, né, faça Terapia. uma terapia, uma terapia, sabe? Sim. É aconselhar. Aconselhar, Hoje em dia todo mundo tem que ter esse acompanhamento. Perto ninguém não. Cara. de pertinho, se olhar bem. Mas aí, vamos supor, são 7 horas de gravação e você tem que editar isso em tantas horas, para 30 segundos de... Porque, tipo assim, às vezes são 12 horas de set. Só que não são 12 horas de rec. Sim. Entendeu? São 12 horas de set, porque entre uma gravação e outra é 1h30 pra organizar. Tem logística. Tem que mudar. Por exemplo, a gente grava às vezes manhã, tarde e madrugada. Por que assim? Porque de dia não pode gravar dentro da loja. Não é que não pode, é porque tem menos controle, tem barulho, tem barulho. gente aparece. Já aconteceu de a gente gravar cenas durante o dia, mas cabia, sabe? A gente conseguia. Usava câmeras mais com desfoque maior e tudo mais, pra não aparecer muita gente. Mas assim, quando acaba a gravação da madrugada e eu começo de manhã a editar, pra mim, de certa forma, é bom porque é fresco. Ainda eu tô com as imagens bem frescas, eu lembro, sabe, de qual caminho eu vou seguir. Na hora da gravação eu percebo que aquela cena pode ter um tempo maior, sabe? Sim. Então eu prefiro, às vezes, já na sequência editar. Mas tem trabalho também, tipo assim, Mag, 100% dos trabalhos você entrega no outro dia? Não. Tem trabalho que eu dou um tempo. Pra eu respirar, pra eu ver, tipo, o que eu vou fazer. Não é uma regra. Sim. E aí, qual foi o trabalho mais desafiador que vocês pegaram até agora nesses 10 anos ou mais de área? Aquele que você, assim, caraca, isso daqui deu errado, mas a gente vai fazer isso e no final deu tudo certo. Eu acho que os mais difíceis foi em casamento. Eu acho que não foi publicidade. Não teve nenhum que não deu errado. Porque a gente é bem chato com relação à pré-produção, sabe? A briefing, a anamnese. Então, a gente deixa tudo realmente bem preparado até a gravação. Mas os que são mais difíceis, assim, eu vou te falar que foram os casamentos. Foi casamento, que já aconteceu muito bem, ó. É Muito bem, ó. E a gente tem que ter jogo de cintura, velho. Tipo, porra, e agora? Acontece no meio do nada, a noiva briga com o noivo porque o noivo tava se esfregando com uma
madrinha. Aí a gente depois descobre que a madrinha era amante do noivo. Eita. Aí fica um climão. Aí como é que eu faço a cena ficar romântica? É. Mas eu também digo até questão técnica também. Tipo assim, de Iluminação. iluminação, Péssimo. da bug. Uma vez um cara apagou um cartão de memória de uma gravação, tipo, Eita. formatou. E não tinha mais aquela cena. Tinha aquela mania, não gostei desse take não, vou apagar na câmera mesmo. Aí É. apagou tudo. Faz o quê? A sorte que nesse casamento nós não tínhamos a obrigação de entregar o vídeo na íntegra da cerimônia. E era justamente o cartão da íntegra que formatou. Eu tinha feito muita cena, porque eu fazia os inserts, apoio, e eu também gravava na íntegra. Só que a minha câmera, ela era tipo assim, era na íntegra, o REC direto, só que eu ia gravando momentos, né? E aí deu certo. Tipo, entregamos um vídeo lindo, maravilhoso, não sei o quê. Mas se fosse ter o material na íntegra da cerimônia, não teria como. E o pior era que era uma noiva, tipo, conhecida nacionalmente, assim, sabe? Aí eu fiquei, caraca, aconteceu logo E com assim, ela. se acontece algo, essa noiva, ela vai lembrar pro resto da vida dela, aquele pessoal que eu contratei. Primeiro, Eles ela te arrasam. processa. Primeiro que tem isso. Isso aí, é. A gente fez um casamento em Noronha também, foi só eu e um parceiro. Deve ter sido lindo. Foi lindo, assim, em termos de cenário, Noronha é Noronha, né? É. Mas em termos de trampo, velho, foi pica, viu? Porque lá é bem difícil, né? Tudo muito difícil, o acesso. E eu tive muita dificuldade com o áudio, cara. Porque o áudio era uma caixa, sabe aquelas caixas de som das antigas? Sim, que é o que tinha lá. É o que tinha lá, e como é que eu capto um áudio desse? Aí eu falei, menino, foi desesperador. Eu não tinha Adobe Podcast, não tinha... Era no Premierezão mesmo, tentar tirar. Aí eu consegui botar um lapela enfiado, sei lá onde, no cu do padre, pra dar um jeito de pegar um áudio. Deu certo, mas foi um perrengue, mano. Famoso jogo de cintura, mais uma Tá. vez, presente. E era, tipo, 4 câmeras. E era eu filmando. E o cara que foi comigo, ele foi só pra fazer drone. Então imagina aí eu cuidar de 4 câmeras. E o vento na Noronha é bem fraquinho, Bem né? tranquilo, E né? assim, No meio do mar. balançando assim. No meio do mar. Vai cair isso aqui, vai dar certo. Mas deu certo. Perrengue, mas deu No certo. final deu certo. Deu certo. No final sempre dá certo. E aí, por exemplo, nesse projeto a Dai já não estava, né? Presente. Foi o único, acho que ela não Foi o único. Eu ia até perguntar isso. Vocês costumam trabalhar em alguns casos separados? É sempre junto? Acho que esse foi o único. Foi o único. Foi o único por causa do drone. Porque se a gente tivesse drone, na época ia eu e Dai. E eu tinha que resolver com relação ao envio do Nordestão. Esse trabalho coincidiu com o material do Nordestão, que foi esse primeiro que nós fizemos no aniversário. Sim. Que foi também um rolê pro tráfego. Porque a Globo empombou com uma duplicidade de marca que não existia. Aí Dai teve que abrir o projeto. E ela não editou o projeto, ela não tinha tanta facilidade na época, mas ela conseguiu desenrolar também, não sei como ela conseguiu tirar lá o que eles queriam. Aí um amigo meu lá do Sul ajudou ela pra criar o formato certo, porque eu não tava conseguindo ter sinal. Foi uma Sim. loucura. Então você ficou com o pepino aqui e ele foi trabalhando. E indo pra uma gravação também, ao mesmo tempo. Tipo assim, lá na Zona Norte, não, Zona Norte não. Lá em São Gonçalo, alguma coisa assim. Sim, era um canto muito, muito, muito estranho. Foi até uma gravação pra Neoenergia. Foi pra energia essa gravação. Aí, tipo, tudo isso ao mesmo tempo. E eu sem conseguir me comunicar com o Dai, com o cu na mão, com medo de um vídeo não. Homem, e é tipo, tudo você tem tempo. Pra eu organizar isso sobre a gravação, pra subir, né, pra TV, era coisa de 5 minutos. Pra eu editar, exportar, enviar pro sistema. Aí eu falei assim, não vai dar tempo. Nem Ia tinha prestar pra viagem, lá pra chegar nessa viagem, né, era coisa de 50 minutos e a gente já tava atrasado 5 minutos. Eu falei assim, agora eu vou correndo aqui, aí a ansiedade aqui batendo. Ai, meu Deus, eu vou conseguir. Aí no final eu consegui. Deus. Eu digo que o audiovisual é um estilo de vida. Vocês concordam com isso? É um hábito, uma rotina que não é todo mundo que consegue. A pessoa realmente tem que amar isso. Tem que amar isso e tem que saber lidar também. Porque eu acho que toda profissão, ela acaba entrando no seu estilo de vida. Toda profissão que você escolhe. O audiovisual tem suas especificidades, né? Como, por exemplo, final de semana é mais difícil. As suas datas, às vezes, não batem com o seu grupo de amigos. Geralmente todo mundo trabalha de segunda a sexta. Sexta você tá começando a trabalhar, entendeu? Tipo, final de semana, às vezes, tem muito evento. Quem trabalha com evento. Sim. Às vezes o cara tá de boa numa terça, mas tá todo mundo trabalhando. Então,
eu acho que você tem que gostar porque vai mexer. Vai mexer com o seu estilo. Na verdade, você tem que estar disponível, se sentir, você tem que se entregar pro trabalho. Porque eu vou te falar, é difícil para uma pessoa que tem filho trabalhar no audiovisual. Com certeza. Porque, primeiro, você não tem um tempo. A gravação pode ser 2 da manhã, assim, como pode ser 2 da tarde ou 8 da manhã, você não vai ter tempo para você ficar com seu filho e você tem que realmente se entregar. Assim como você não pode estar doente. Então, vai que daqui a 2 dias você está super, super bem hoje. Nossa, isso é depois. E aí a gravação é Gripe. daqui a 2 dias. Só que aí seu filho, sei lá, desmaiou e aí quebrou a perna. Aí você vai desmarcar a gravação com o cliente, aí o cliente vai te achar o quê? Você não é profissional. Galera, eu já fui cirurgiado pra gravação. Como foi? Chorando de dor, velho. Mas eu fui porque só tinha aquela data pra gravar. Era institucional, só tinha uma data. Porque eram médicos, e médico, agenda de médico é foda. Todo mundo parou pra gravar. Eu tinha feito uma cirurgia menos de 48 horas antes dessa. E eu falei, marca. Meu irmão, me entupi de remédio. Falei pro meu médico, eu não podia. Sim. Aí eu chamei uma videomaker pra me ajudar. Mas nesse mesmo dia, de manhã cedo, eu fui pra uma gravação. E a videomaker não sabia manusear a câmera. Aí eu tinha que segurar o peso, né? Então eu tive gravação de manhã e fui de tarde. Quando chegou umas 3 da tarde, tava sangrando já, tipo, com dor. Mas a cirurgia do Mike, pra vocês terem ideia, foi circuncisão, né? Foi uma circuncisão e uma vasectomia. É, Só que era muito recente. foi. Aí o Mike, ele começou a sangrar. Começou Na a sangrar gravação. na gravação e muita dor. Abriu os pontos. Tipo, abriu ponto, É. tá ligado? E eu. Só que eu ali, ó. Não, tá tudo. Mas rolou. Aí, tipo, no final a gente entregou o material, o cliente adorou. Aí, literalmente, eu dei o sangue nesse trabalho. Literalmente deu sangue. Porque não é fácil. O cliente não quer saber. Ele quer saber você gravando lá. Entendeu? Acredito. Eu ia até perguntar, que você falou da vasectomia, perguntar, vocês têm um desejo de ter filho? Não. Não, A gente realmente entregou a nossa vida pro trabalho. pro trabalho. Pra empresa. E eu falei assim, olha, isso vai ser... A empresa é a nossa filha. Entendeu? Sim. Então, a gente entregou realmente a nossa vida para que isso seja a diferença do mercado. Então, realmente, a gente foi o nosso foco principal Já da tinha. empresa. Não tinha em mente de fazer a cirurgia e trabalhar todo dia, mas isso aí era uma certeza que nós tínhamos. Mas deu certo, tô vivo. Tá intacto também, tá? Tudo dá pra usar ainda. Pronto. E é isso, eu acho que vocês abrem mão, né, de algumas coisas pra terem outras. Acho que é a regra da vida, né? A gente só consegue alcançar algo abrindo mão de certas coisas em certos momentos também. E assim, toda essa conversa que a gente tá tendo, é nítido o esforço que vocês têm pra fazer tudo dar certo. Então, o respeito que vocês têm no mercado, tudo que vocês vêm conquistando é graças a todo esse esforço aí. Eu acho que vocês devem parar, assim, vez ou outra, pra pensar quando tava começando e como tá hoje. Acho que direto deve passar um filme na cabeça, né? E é um agradecimento, eu acredito, que vocês têm consigo mesmos, mas também com o universo, acho que ele colabora. Deve ter tido algum momento assim que você pensa, pô, dei sorte de achar Dai, Sim. né? Isso acho que é o que eu mais penso. Eu falo que, inclusive, que relacionamento é sorte, mano, hoje em dia, de verdade. Se pode ser, Nossa, pode crer. pode crer. Pode crer. Mas eu acho que é sorte, de verdade. De verdade, tipo assim, eu dei sorte. Tem gente que dá sorte em outras coisas. Eu dei sorte em encontrar uma mulher incrível. E eu dei sorte de te contar. Ai, Olha gente, aí. o podcast do romance. Faz o coração, coraçãozinho assim. Pega esse daqui aí. Mas assim, é difícil, mano. Principalmente na nossa área, velho. Vocês que são da área do audiovisual, em algum momento vai existir uma cobrança, sabe? Pô, mas eu queria mais atenção, queria que você fosse mais presente. Queria que você estivesse mais comigo. Isso vai existir, velho. E é difícil alguém entender a sua rotina de trabalho, seu estilo de vida. E você lida com muitas pessoas, você tá com contato com muitas pessoas. É foda. Eu acho assim também que ter um relacionamento com a pessoa que tem uma rotina tão corrida e outra tem uma vida mais tradicional, acho que uma hora não casa. Uma hora
Vai ter treta. A gente já viu inúmeros casos assim, né? Inúmeros casos. Que o cara trabalha nesse ramo, né? E a mulher é enfermeira. Ou a mulher trabalha, alguma professora. Não entende. Uma hora vai bater. Tipo, o cara tá trabalhando de madrugada e a mulher tá em casa. Tá em casa, cara. Aí a mulher fica com raiva porque o cara não tá com ela. E o cara fica, o que que eu vou fazer? Fica triste por ela É. entender que ele está trabalhando. Sim. Olha, e falando no caso feminino, né? Já pensou uma mulher que ela é mãe e ela trabalha no audiovisual? Como é que deve ser isso? Como é que ela dá conta? Deve ser um desafio. Tem uns relatos, né? Que é desesperador. Muitas É. saem do audiovisual. É muito sério, Sai. porque é uma vida totalmente assim, sabe? Mas, Porque não dá conta. então já é mais um desafio pra mulher, né? Também essa É. questão. E aí casou também com o fato de da gente não querer ter uma prole, né? A gente tem filhos, pets. Pai de pet é um negócio polêmico, Um negócio polêmico. mas Ele é o quê? Gato, cachorro? é gato. 2 Nós gatos. temos 2 Gato. gatos. Enfim, somos apaixonados por eles, já suprem a nossa necessidade ali de ter seres perto da gente. Sim. E é isso. A gente é muito feliz e muito convicto com o que nós queremos, assim, sabe? Muito convicto mesmo. O ramo o empreendedorismo em si, ele é uma adrenalina, né? Total. E a gente tem aí uma relação de medo e necessidade. Então, você tem medo, mas você tem a necessidade. Foi exatamente o que aconteceu com vocês, né? Na hora que veio o trabalho grande, você bateu no peito e disse, vem. Uhum. Mas você sentiu medo também? Total. E você daí Até hoje. sentiu também? Senti. Até hoje sente. Quando É, né? Até hoje. E a necessidade? É maior do que o medo? Sempre foi. É. Hoje, Porque a necessidade é ampla, né? Não hoje é- menos. Mas antes era o que nos movia. Pô, ninguém quer comer comida vencida, né, irmão? ponto de partida, né? Pra É, tudo. necessidade. No início da mostarda, acho que a gente nem falou isso. A gente sobrevivia com R$ 300. Eu e Mike. Nossa. Cada um mês. Cada mês, 300 pau. 300. Isso em qual ano? 2015. 2015. Não é tão longe assim, né? É, não. Tem uma vez que eu cheguei pra Maggie e chorei, meu amor, a gente não tem dinheiro pra comprar um shampoo pra lavar o cabelo. Eu falei, e agora, o que que a gente... Calma que vai dar certo. Aí eu falei, amor, você sabia que tem um estudo em Harvard que diz que o sabão de coco é excelente pro couro cabeludo? Trazer uma... Não tem, né? Contextualização. Mas foi muito marcante pra mim, ver a Dai chorando. Assim, foi tipo, não... Tipo assim, vou tirar essa mulher da casa dela pra ela passar fome ou medo, né? Passar necessidade. Isso me motivou muito, assim. E a nossa evolução da rede? Foi, a gente dormia... Antes eu dormia no chão, aí eu comprei uma rede. Aí Dai começou a morar comigo e ela dormia na rede junto comigo. É. Aí depois a rede ficou um pouco desconfortável. Aí A gente dormia em V, né? Ele ficou tão... A gente tava dormindo em V, assim. Aí acordava todo dolorido. Todo quebrado, hein? Aí foi pra um colchão de ar, não deu certo, que vivia por ano. Aí foi pra um sofazinho retrátil, né? Que vira cama, mas ele era fino, cara, muito fino. Tipo, imagina eu e Dai já somos finos. Hum. Era pra gente, era fino, entendeu? Então, tipo assim, não dava certo. Era o sofá da mostarda, né? Dos clientes. Aí, cara, foi enfim, tudo vocês pensarem assim, de necessidade, dificuldade que a gente já passou, de prego, de. A gente já foi Já foi roubado. roubado, a gente já perdeu tudo. A gente teve que começar a mostarda do zero uma vez. Então a gente começou a mostarda em 2015, em 2017 a gente teve que começar de novo ela do zero, só com uma câmera e um computador. Então, tipo assim, isso os clientes nunca sabem e nunca vão saber, né? E a gente nem se aprofunda muito nisso porque a gente não gosta de se lamentar ou se vitimizar por isso. Sim, Por mais que a gente pudesse fazer, mas a gente não faz. sim. A gente geralmente olha pra vida com um olhar mais... É isso, a vida é isso, é uma... Faz parte. Tem a realidade, né, mãe? É isso. E como é que a família de vocês enxerga, né, o progresso de vocês? Vocês têm uma família que acompanha isso, que tem um orgulho? Como é que é esse ciclo familiar? Acho que hoje todo mundo fala assim, ó. Esses garotos, sabe? Vocês são os orgulhos da Vocês família. são o orgulho da família. Formados, empreendedores. A gente hoje recebe esses louros, assim. Mas no início foi bem desafiador. Primeiro porque é uma profissão que não tem muitos triunfos financeiros, né? Para a maioria dos casos. Mas mesmo assim a gente decidiu ir.
E hoje, como a gente já tem alguns resultados exponentes assim, já dá pra perceber, aí, tipo, a gente comprou o nosso terreno, a nossa casa, no lugar que a gente sempre sonhou em morar. E tudo isso foi por causa do audiovisual. E eu gosto de trazer isso porque muita gente acha que o audiovisual você vai viver fudido pro resto da vida. Não é. Mas é possível você crescer muito profissionalmente, enriquecer profissionalmente, em termos de bens, no audiovisual. Eu acho que por causa do digital, qualquer área hoje pode enriquecer, inclusive. Sim. Mas a gente tem vivido isso e tem levado isso para as pessoas que querem começar no audiovisual. É difícil, é muito difícil, mas é possível. Prosperar nessa área é possível. É muito. Sabe que tem uma guerra, pelo menos eu entendo como uma guerra entre o mérito e o networking. Porque da mesma forma que você luta pelo seu mérito no seu trabalho, você precisa de networking. Gente, eu acho que precisa muito ser equilibrado. Você lutar para ser o melhor, mas ao mesmo tempo você também ser bom em relações. Sim, eu acho que mais em relações ainda, né? É. Quem tem amigo na praça, Tem tudo. eu já cansei de ver pessoas profissionais que tecnicamente é pior que outras, mas elas têm mais ascensão profissional por causa das relações que ela tem. O network que ela cria. O melhor fotógrafo de Natal não é o melhor tecnicamente. A melhor produtora de Natal não é a melhor produtora tecnicamente. A maior não é a melhor. Entende? Isso se aplica pra tudo. É quem tá melhor relacionado. Essa é a dica principal na área do audiovisual, mano. Conhecer pessoas. E, mano, o jogo funciona desse jeito. Não tem pra onde correr. É cruel. É como você se veste. É o perfume que você tem. Entendeu? É o carro que você chega. Se eu falar pra você que não, vou estar sendo muito romântico. Muito romântico. É verdade. Quando a gente chegava de moto com cogumelo na mão, era 2 otários. Ninguém dá credibilidade. Ninguém dá valor. gente. Quando a gente chega hoje, melhor vestido, com carro, sabe? Sem estar suado. Mano, eu queria que isso fosse totalmente ridículo comparado à capacidade, comparado ao mérito. Eu queria, mas me desculpa dizer isso, não é assim na vida real. E em Natal, isso é elevado à enésima potência, Muito. Verdade. entendeu? Você falando, você conhece Ciclano? Conheço. Ah, conheceu Ciclano? Já. Quem é você? Você não, eu cheguei agora em Natal. Tá, pega ali o negócio ali pra mim. Vídeo, sabe? Uhum. Mas quando a gente chega num lugar hoje em dia, a gente se relaciona com a galera, ou é diferente o tratamento. É. A gente fez um teste. A gente foi alguma vez no banco vestido como a gente era antes do início da mostarda. A gente viu do atendimento. A gente foi depois de uns 4, 5 anos no banco de novo, já com outra cabeça, uma outra mentalidade. Ah, vocês são clientes personalité? Deram tão espera um café especial. Olha só como as coisas Filho mudam. da puta. Ai, a pessoa que tava do meu lado esperando lá 10 horas, ninguém ofereceu nada pra ela. Ninguém apareceu pra ela. Ninguém. Aí eu falei, bom, o mundo é cruel mesmo. Aí, assim, cabe a gente. Aí, qual é a minha estratégia? É chegar no topo, nesse topo que o mercado pode me proporcionar, e ir lá começar a desconstruir algumas coisas. Porque sem chegar lá, não vou conseguir mudar. Não consegue. Não vou conseguir. Você joga o jogo e depois você tenta alterar as regras de alguma maneira. Rebolo. Vou na mãe. Sobe na mesa. Subo na mesa, sou dançarino de carimbó. É do Pará. Sou tomador de açaí, meu parceiro. Eu vou na manha, ó. Vou me adaptando. Quando chega lá, aí eu começo a jogar também as cartas. Tá mais perto do que longe, chega lá. Já. Porque, mano, da onde a gente veio, a gente tava no fundo do poço. Eu acho que hoje a gente já tá, tipo assim, a gente já tá com a cabeça pra fora. Já tá avistando. Porra, que massa aqui, dá pra ir agora. Dá entendeu? pra ver o horizonte. Sabe o Batman na caverna lá, pelo filme Beginnings? Sim. Pronto, a gente já conseguiu subir. Agora falta a gente trilhar esse novo horizonte. Bacana essa sensação. É nítido que vocês têm essa sensação de gratidão, de realização. A palavra é essa, realização. Para encerrar, né? Precisamos encerrar. Qual é a mensagem que vocês podem deixar para quem está começando em qualquer ramo? Para quem está iniciando os desafios que encontram? Eu gostaria de ouvir de vocês isso. Porque eu também estou começando. Cara, minha dica não é nada filosófica, é bem pragmática, continue firme no que você acredita. É clichê pra porra falar isso, todo mundo já falou isso em alguma coisa, mas
É sério, velho. Se você perseverar no que você acredita, você vai conseguir ter resultado. Eu acredito que tudo que você coloca energia, de fato, dá resultado. E eu digo que o mundo, ele sempre gira, né? Isso é óbvio, é elementar, né? Todo mundo sabe disso. Sim. Mas a graça do mundo girar é que quando tipo assim, você passa pelo mesmo lugar várias vezes. E aí eu sempre tive na minha cabeça, eu quero passar no mesmo lugar algumas vezes, mas diferente, melhor. A nova versão. Eu já tive aqui nessa UNP. Na época que tava ferrado. E hoje voltar aqui para ser convidado por vocês, galera massa, para dar um podcast, conversar com vocês, tem honra maior que isso, velho. Eu poderia voltar de novo no NP aqui, de novo fudido, ou pior do que eu tava antes. Talvez vocês nem me conhecessem. Se eu não tivesse acreditado na Mostarda em 2015, se eu tivesse desistido em 2017, vocês não nos conheceriam. E eu não conheceria vocês, saca? Então, realmente o mundo gira, ele volta pro mesmo lugar. Então, tenta voltar melhor, com mais capacidade, sabe? Então, acho que a minha dica é essa aí. A minha dica é escreva num papelzinho o que vocês mais querem. E coloca no espelho para todo santo dia vocês verem e atingirem. Olha a lei da atração aí. Eu acredito muito em lei Deu certo, viu? Deu certo. Eu acredito muito. Neuroplasticidade tá aí pra isso também, né? E todos os dias você vendo as suas metas, isso vai atrair cada vez mais para você e vai fortalecer todos os dias para levantar. Levantar da cama, eu tenho essa meta para atingir. Esqueça os concorrentes, tudo, para de seguir os concorrentes. Boa. E foca em você. Vai ser difícil, mas você tem que acreditar no seu potencial, daí, sabe? É isso que eu fiz, faço ainda hoje e eu sempre indico para as pessoas fazerem. Muito bom. Napoleão Hill, ele fala que a gente precisa ter um desejo ardente e repeti-lo todos os dias, né? Então, acho importante, necessário, e principalmente para quem está começando, para você visualizar aonde você quer chegar, mesmo que aquilo mude, mesmo que seja fluido, mesmo que os percalços venham, você precisa acreditar. Sabe o que eu estava pensando, Asley? O quê? A gente não se apresentou no início do podcast. É verdade, né? É verdade. Eu me chamo Emily, galera. Se você está me ouvindo, eu sou do curso de Publicidade e Propaganda e você se chama. Qual é o seu nome? Me chamo Asley Tennyson, sou do primeiro período do curso de Publicidade. Comecei a estudar publicidade, pois atuei na área sem ter uma formação e vi que era necessário. As pessoas, às vezes, enxergam que um diploma ele é necessário acima do que você já sabe. Então, a minha trajetória, querendo ou não, sempre tem uma historinha que se encaixa uma com a outra. Eu vejo isso daí também. Então, é isso. A Hunger agradece a presença de vocês. Estamos muito felizes, de verdade, posso falar por todos. Com certeza. Somos muito gratos. Quando a gente viu a palestra, a gente disse, caraca, vamos chamar essa galera massa para conversar? Só que a gente pensou, será que eles vão topar? Então, ficamos muito felizes que vocês toparam, ainda mais que é o nosso primeiro episódio. Então, desculpem qualquer coisa. Experiência incrível. Era tudo aquilo que eu imaginava. Podcast. Que tudo, que Eu maravilha. agradeço. Fizeram uma pessoa feia. Vou sair daqui com mais alegria, com certeza. Mas Massa. foi uma experiência muito alegradora, de verdade. Show de bola. Aí, Continuem. Porque todo mundo começa na segunda. Todo mundo tem a vontade, mas ninguém continua. Então, se vocês continuarem aí, e aí eu quero voltar aqui e ouvir vocês, né? Ou convidar vocês para o nosso podcast. Olha Quero ouvir vocês também. show de bola. Parabéns. Obrigado. Vocês direcionaram muito bem. E eu me senti super à vontade também com a verdade. relação. Então, persistência que vocês vão atingir tudo que vocês querem. Verdade, obrigada. Agradecemos as palavras, viu? E a presença também, com certeza. É isso.